presidente do MSTF, Luizinho Roberto Barroso, elogiou os Estados Unidos durante participação num evento do Grupo LIDE em Nova York na noite de ontem. Segundo Barroso, os norte-americanos deram apoio à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Né? 64, por exemplo, né, professor? Aspas. Falar dele, nós falamos do Huguinho, do Zezinho, agora nós vamos falar do Luizinho. Ok. O presidente do MSTF, Luizinho Roberto Barroso, elogiou os Estados Unidos durante participação num evento do Grupo LIDE em Nova York na noite de ontem. Segundo Barroso, os norte-americanos deram apoio à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Né? 64, por exemplo, né, professor? Aspas. Eu mesmo, como presidente... Ele está comendo presidente? Não, ele é o presidente. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive como encarregado de negócios americanos. Esteve com o... Você está corrigindo o alemão? Ué, mas é com o. É com o, não é como. Como encarregado. Olha, vocês estão corrigindo o alemão. Estão corrigindo você aqui, alemão. Agora eu tenho 20 diretores hoje aqui, ó. Tá, então depois você reclama no RH do alemão. Como encarregado de negócios americanos. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes, que bíblico, hein? 3 vezes, cabalístico, eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, fecho aspas. Barroso comandou o TSE por 2 anos do governo Bolsonaro, entre 2020 e 2022, no período Joe Biden, né? No período de Joe Biden à frente dos Estados Unidos. Mas não é só isso não, tá? Você veja que nós estamos... aqui lidando com qual é o assunto? Um juiz fazendo política. Isso é muito grave. Mas quando a gente acha que esta gravidade é um absurdo, vem um absurdo ainda maior. Vai acontecer alguma coisa, Pavinato? Não, porque nós estamos falando dos nossos ditadores aos quais a lei não se aplica. A lei, que lei. Que lei sou eu? O ministro... né, Flávio Dino, que não é um jurista de internet, é jurista a granel, jurista a peso, não tem para ninguém. Durante a aula magda do curso de Direito do Centro Universitário UNDB, em São Luís do Maranhão, sugeriu uma chapa para as eleições do ano que vem ao governo do Estado. Em discurso, Flávio Dino opinou o seguinte... que a dupla seja encabeçada pelo atual vice-governador, Felipe Camarão. Para quem nunca viu Cabeça de Camarão, tá aí, ó. Dino está querendo colocar o Camarão como cabeça, tá? Que é do PT, tendo a professora de Direito Tereza Helena Barros como vice. Vamos ouvir essa fala do Dino. Em nome dessa amizade, eu quero te dar uma sugestão. Põe a Tereza de vice-governadora, que vai ficar imbatível, que a mulher é popular, viu? Uma coisa que eu pude ver aqui. Eu acho que só um empecilho, ela não tem a idade constitucional ainda, né, para poder exercer esses cargos. Tem que ter mais de 21 anos. Bom, essa declaração irritou o atual governador do Maranhão, claro, Carlos Brandão, que é ex-aliado do Flávio Dino. Nos bastidores, Brandão tem reclamado que Dino estaria atuando politicamente para enfraquecê-lo, inclusive por meio de decisões do Supremo. Nossa! Além disso, a lei que trata dos crimes de responsabilidade diz, no artigo 39, que ministros do STF são proibidos de exercer qualquer atividade político-partidária. E não é só a lei, porque o Flávio Dino está pronto para ser empichado. Pronto!
Não dá nem para disfarçar. Tá pronto. Tá vestido. Tá com a lona de circo do impeachment. E não é só a lei que proíbe, não. É a Constituição. A Constituição brasileira proíbe. Veda um juiz de ter atividade político-partidária. E o que ele fez aí foi isso. Daqui a pouco ele vai fazer igual o Barroso. Eu nunca disse, que disseste, que diria que venceremos o bolsonarismo. Né? Vai ser mais um desdito. Tem o descondenado, o dislike, o desdito, né? O desopinado, tem tudo. E nós desacontecido. O ministro André Mendonça, tá? Ele disse ontem, durante palestra nos Estados Unidos, que a pacificação do Brasil depende da atuação imparcial do STF. Vamos ver o que é um ministro em comparação ao sinistro. Vai lá. Eu prezo muito pela imparcialidade e há uma tensão muito grande entre linhas diferentes de ideologias no Brasil. Disse, e os dados de estatística, de pesquisas dizem que o Brasil está dividido, é mais ou menos isso. O que nós vivemos, 50% pensa de uma forma, 50% pensa de outra. Eu penso que nós precisamos passar pelas próximas eleições porque não vejo essa possibilidade nesse momento de ter uma busca de pacificação, mas trabalharmos em busca de uma pacificação. E acho que isso passa muito pelo Poder Judiciário. Então, eu acho que nós precisamos, cabe a cada um de nós, e nós, nas posições em que estamos, no Supremo Tribunal Federal, tentar ser esses agentes de segurança, de imparcialidade, de credibilidade do país, de aplicação justa da lei, independente das partes que estão envolvidas. Tá vendo? Isso é a fala de um sujeito que se porta como um juiz, que tem discrição na sua fala, que é circunspecto, que fala questões técnicas e não trata de nenhum assunto que está ou que pode vir a ser julgado por ele. De outro lado, nós temos o Barroso, dizendo que atuou politicamente junto à presidência dos Estados Unidos. Daqui a pouco o Barroso vai falar, não, eu não falei o que eu falei. Né? Que agora ele está malando, né? É grave o que ele falou. Esperto. É uma interferência agora, externa. Tão grave quanto isso, ou mais grave, que perceba que a fala do vencemos o bolsonarismo do Barroso foi para a Uni, para uma plateia de universitários. Agora, eu já não sei se são otários ou não, porque eles estavam, é aula magna, são calouros, né, é a primeira aula, então eles são vítimas, os alunos da UNDB. São vítimas. Chega lá, que dia que foi essa aula, Alemão? Foi ontem? Aí eu achei que tivesse sido dia 4 de maio, porque 4 de maio nos Estados Unidos o pessoal celebra o May 4th. Aí o pessoal sai fantasiado de Guerra nas Estrelas, né? May 4th, maio 4. Então aí eu achei que ia fazer May 4th com o Jabba entrando no palco. Ia ficar engraçado, né? Mas não, eles foram vítimas, os alunos da UNDB. Aí ele vai e faz atividade político-partidária. E é muito bizarro. O cara, ele peida na cara do Brasil inteiro, sabendo que ele está impune, sabendo que nada o alcançará. Mesmo com aquela corpulência, ninguém consegue pôr a mão nele. Com vocês, baixinhos. Culpa do Senado de novo, né? Crime de responsabilidade. Senado, que tem que apurar crime de responsabilidade, pode processar por crime de responsabilidade, mas sem jogar água no chope de ninguém. Ele tem até uma boa tese aqui, tá, Pavinato? De defesa. Ele vai dizer que ali não teve dolo, é ânimos brincandi, é ânimos divertendi, porque ele vai dizer que foi uma brincadeira, que foi um tom jocoso, que não teve... uma brincadeira sadia aí, ó. O tom jocoso... Ele vai dizer que foi quando ele brincou com a idade dela, querendo dizer que ela parece ser mais nova. Ele fez uma brincadeira... Esse foi o tom jocoso, misógino, mas ele né? estava... Uma piadinha patriarcal ele estava ali machista. realmente falando de uma possível chapa. Carisma, o nome disso?
Não, aí... Não, é otarismo já. Não, ele quis No caso dizer, dele é ele quis dizer otarismo. que ela não parece ter que nem a Ana Paula, parece que tem a idade que tem, não parece. Olha pra vocês verem, não Sabia parece. que, tecnicamente, o Flávio Dino, ele é muito preparado, né? Olha só, temos que saber distinguir as coisas. Não, ele é preparado, está fazendo... mas não é um jurista, ele é um político. Ele é preparado pra ser político, ele não podia né? nem ir para o STF, porque ele ocupava um cargo político até o dia anterior dele ser ministro do STF. Isso é incompatível. Então ele sabe o que ele pode falar. Ele não vai dar tiro no pé. Veja Não, que ele deu um tom. Ele deu tiro no pé. Ele deu um tom de risadinha. Ele deu porque ele sabe que ele está acima da lei. Ele deu a risadinha, ele foi esperto. Aquela risadinha ali é o seguinte, pô, gente, vocês não viram que é brincadeirinha? E sabendo também que o atual Senado não vai processar ele por crime de responsabilidade. Exato, né? É por isso. Não porque... Não, imagina. O Nicolas disse que vai entrar com pedido de impeachment contra o ministro no Senado Federal e no Conselho Nacional de Justiça. E vai dar, hein? Nada. Mas tem que entrar mesmo, tem que fazer barulho. A gente tem que ir pra cima, eles têm que ir pra cima mesmo. Agora, você sabe qual que é o passo 2? Porque o Nicolas... Aí vai uma dica para o Nicolas, que é uma grande liderança e que pode ser um grande herói. Por que eu faço essa diferenciação? Porque os vídeos dele é recorde atrás de recorde. Ele influencia o Brasil inteiro com opiniões honestas, com vídeos honestos, concisos, com uma boa oratória, então ele é um líder. Isso é incontestável. Agora, eu fiz o roteirinho do impeachment de ministro do STF para o Senado. Ninguém quis usar. Porque basta um senador exigir que seja colocado ao final da sessão do dia na próxima pauta, na pauta da sessão seguinte. E a mesa é obrigada a colocar, o regimento interno obriga. Se ela não colocar, ele pode dar voz de prisão por prevaricação. Ah, não dá. Mas você fica dando voz de prisão por prevaricação. Porque se o Nicolas consegue conscientizar um grupo de senadores de que, principalmente os da direita, ele vai expor aqueles que têm medo de exercerem a função para a qual eles são pagos, o Nicolas ele tem o poder de acabar com a carreira política de qualquer pessoa na direita. Então, se ele souber fazer alianças propositivas e aqueles que se aproveitam da direita, mas não fazem nada, expor também propositivamente, porque ele elide a população do erro. Muita gente vai pensar 2 vezes antes de dizer não para o Nicolas Ferreira. Por isso que é hora da direita começar a pautar as coisas. A gente volta àquela fala do Altineu. Altineu, põe na mesa para votar e deixa que o povo faz o resto. Teu raciocínio está perfeito. E volta para a pauta do STF. De novo, o problema do Brasil hoje desculpa, STF não, Senado Federal. O problema do Brasil é Senado, não adianta. Agora mesmo, senador da direita fazendo selfie agora lá na comissão com a Virgínia. Estão preocupados com isso. Mas alguém quer falar algo disso aí? Ou nós vamos falar da grande desgraça que se abate sobre a nossa? Pavinato, tem... Uma das coisas que eu sempre falo é que o grande problema, que quando a gente vê que o Nicolas vai dar em nada, não interessa que não dê em nada. Eu concordo contigo, não vai dar em nada. Mas é como você está no embate, que se você não tem força suficiente para dar aquele impacto, você, no boxe, chama isso de jab. Você cansa o adversário batendo, devagarzinho. Vai batendo, até que chega uma hora que ele cansa. Mas aí que está o detalhe. Qual é o grande problema que nós temos? Por que não vai dar resultado? Porque nós não temos 2 pesos e 2 medidas. Nós temos um peso só e ninguém sabe qual é a medida. Porque quem interpreta qual é a medida é o Supremo de acordo com aquilo que ele quer. E não é o Supremo, só que eles tomaram conta do Supremo. Por que eu comecei aí? Eu queria chegar já no André Mendonça. Eu concordo com o André Mendonça. Só quem pode pacificar realmente, já que o Senado não serve para porcaria nenhuma, são nobres pelo poder e não pela honra, porque o Senado é como se fosse uma nobreza. Mas a nobreza ela tem um vínculo de honra. O Senado não tem um vínculo de honra. É só pelo poder que ele está ali. Mas... já que o Senado não faz nada para pacificar o Brasil, porque o Senado poderia pacificar, como?
enquadrando o STF e restabelecendo o sistema de pesos e contrapesos. Mas o Senado não quer fazer isso. Não, tá uma coisa feia no Senado. Só quem pode fazer é o próprio STF, mas tem a minha discordância do André Mendonça. Eles chegaram a um ponto que não há mais como retroceder. O retrocesso daqueles membros do STF vai significar que eles vão admitir que eles foram mentirosos, que eles foram criminosos, que eles foram ilegais, que eles não corresponderam ao que se espera, que eles estão devendo para a sociedade brasileira, que tudo que eles fizeram recai sobre eles. É por isso que é importante o próximo presidente, porque vou mudar. Exato. 3 juízes, isso pode mudar as maiorias. Nós teremos... Aí quem não pode retroceder, vai retroceder à força. Exato, Pavinato. E nós teremos, pelo menos no Supremo, 4,5 ministros do Supremo com capacidade de mudar. Por que 4,5? Com todo respeito ao que foi indicado, o Cássio Nunes. Eu não sei, afinal de contas, se ele é copo cheio, jurídico, mais ou menos cheio, ou mais ou menos vazio. Então, nós teremos 4,5. É peso suficiente. Por qual razão? Porque pode trazer internamente no STF a necessidade deles pactuarem entre si para dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos retroceder, pedir desculpa e vamos fazer uma grande anistia que não nos atinge pela porcaria que nós fizemos com o Brasil. Essa é a grande questão. Então, quando a gente olha, o grande problema é restaurar a lógica de nós termos um sistema que é um Estado de direito. Não precisa nem ser ainda Estado democrático de direito. Basta a gente começar a voltar a ter lei. Lei que aplica. É a brincadeira que as pessoas fazem quando me perguntam, você quer fazer que curso hoje? Eu digo, faço curso de direito. Porque é o curso mais fácil que tem no Brasil. Por que o mais fácil? Porque qualquer resposta vale. Não adianta mais tudo aquilo que foi produzido em termos de direito é jogado fora por causa deles. É uma brincadeira. Mas essa brincadeira também é falha, sabe por quê? Por quê? Porque um curso em que, ao mesmo tempo que toda resposta vale, toda resposta não vale. Mas aí é que está o detalhe. Depende de quem corrigir a prova. Por isso que você está livre e você pode responder qualquer coisa e você deixa de fazer direito e faz política institucional dentro da faculdade. A gente brinca. Acabou. A gente brinca no curso de direito que se você não morrer, você se forma. Você quer se formar em direito, só não morrer. Mas aí a questão é o hoje. E hoje esse problema é muito grave. Eu encerro fazendo um comentário sobre o que o Barroso disse. É grave e é criminoso o que ele falou. Ele dizer que teve apoio, ele tem que definir qual for esse apoio, porque naquele mesmo momento que ele estava aqui, que ele disse que os Estados Unidos apoiaram, havia suspeitas de que certas autoridades americanas estavam sim apoiando aquilo que estava acontecendo contra o governo de Sua Excelência, o presidente Bolsonaro. Não à toa, quando o Trump assumiu, a primeira preocupação dele foi: vamos anular as porcarias que o USAID fez, porque o USAID estava apoiando gente que não vale nada, que luta contra os interesses norte-americanos. E veja, nós vivemos um momento em que a USAID estava aqui no Brasil. O dinheiro da USAID estava no TSE. O dinheiro da USAID foi para o Instituto do Felipe Neto, que fez o web chat do TSE. Se lembra como naquele momento o Salles foi na televisão e disse: cancelei todos os acordos com a USAID. Todo mundo chamou o Salles de babaca. E ele disse: ainda saberão por qual razão isso aconteceu. Tá aí. Porque o USAID estava sendo um braço para destruir um governo. Isso ficou claro e foi disseminado. Até os próprios norte-americanos aceitaram. Qual é o grande problema? Quando ele fala uma porcaria dessa, o que ele está dizendo não é nem que um outro país, um outro estado, uma outra sociedade interferiu. Um outro governo intencionalmente e nos ajudou. E eu pedi. É uma confissão. Eu pedi ajuda. Ele fala que ele pediu, como presidente do TSE, que ele era, naquele momento ele pediu ajuda. Isso é um absurdo, Ana. Ele assumiu. Isso é criminoso. Ele assumiu? Ele assumiu, de fato, ele assumiu que ele cometeu. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é.
Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.